dar início à nossa programação de conteúdo aqui do dia. Nós começamos com um conteúdo muito especial, que é o 19º Fórum Internacional da Produção Orgânica e Sustentável. O fórum é organizado e idealizado pelo Instituto Brasil Orgânico. É um grande encontro da produção orgânica e sustentável, que vem trazendo ao longo de todos esses anos especialistas renomados e autoridades no mercado de orgânicos no Brasil e no mundo. O tema desta edição deste ano do Fórum é Alimentos Orgânicos e sua relação com o mercado nacional e internacional, a saúde dos consumidores e as variedades na culinária. São 3 painéis em sequência. A gente vai começar agora com o primeiro painel sobre alimentos orgânicos, a importância deles no Brasil e no mundo. Vou chamar aqui ao palco, então, os nossos convidados do primeiro painel do dia. Vamos receber Ricardo Cerveira, engenheiro agrônomo do Instituto Biosistêmico. Ricardo, venha para o nosso palco, por gentileza. Seja muito bem-vindo. Pode se sentar onde você quiser. Vamos receber também aqui no palco a Anete Jorri, assistente de comunicação da Demeter International. Anete, por favor, venha para o nosso palco. A Anete não está por aqui? Tá vindo, né? Tá vindo para cá. Vou aproveitar para avisar que a Anete vai falar em inglês. Então, quem quiser tradução simultânea, é só usar esse fone que está na cadeira de vocês, tá bom? É canal 3, é isso, pessoal? Canal 3, né? Então, fiquem à vontade. Se vocês tiverem algum problema com o fone, é só levantar a mão que o pessoal da equipe vai ajudar vocês. Eles estão ali atrás, prontos para ajudar, ok? Muito bem-vinda, Anete. Muito obrigada pela presença. Vou convidar aqui também para participar desse primeiro painel o Rogério Dias, conselheiro do Instituto Brasil Orgânico. Rogério, muito bom receber você mais uma vez. Sempre bom, muito obrigada. E vamos receber também Evelyn Miranda, engenheira florestal e mestre em agricultura orgânica, representando a iPhone Organics International. Seja muito bem-vinda, Evelyn, muito obrigada pela sua presença. Pode se sentar lá, por gentileza, que essa poltrona aqui está reservada para o nosso mediador dessa conversa, que é o José Pedro Santiago, presidente do Instituto Brasil Orgânico. José Pedro, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela mediação aqui dessa conversa. A gente tem um presente aqui para vocês, que está sendo entregue, são as garrafas da Paco. Estão com água aí para vocês se hidratarem durante a palestra, garrafa personalizada. Bonita, né? Bom, gente, mais uma vez, se alguém tiver problema com os fones, para quem está ouvindo a tradução simultânea, é só levantar a mão, nossa equipe ali vai ajudar vocês na cadeira, é só colocar no canal 3. Agora eu passo a palavra para o José Pedro. Muito obrigada. O microfone do José Pedro acho que não está funcionando. Deixa eu ver se está ligado. Está ligado, sim. Testa, por favor, José Pedro, de novo. Agora está, mas está baixinho, né, gente? A gente vai trocar. Está ligado. Sobe um pouco. Agora? Sobe um pouco. Pessoal, vocês estão... Tá, legal. Nós estamos muito avançados no horário. O Instituto Brasil, muito obrigado a Francal, por esse evento maravilhoso. O Instituto Brasil Orgânico organizou esse fórum, vem informações muito importantes e muito interessantes sobre o consumo e produção no Brasil, números do mercado nacional e internacional. E, para terminar, conheçam o Instituto Brasil Orgânico. Nós temos um site, é só entrar lá, Instituto Brasil Orgânico, no buscador que vocês quiserem, no Google.
Já vai aparecer o site, vai mostrar o nosso trabalho, o que a gente está fazendo e como se associar. Juntem-se a nós. Obrigado. Ricardo, por favor. Pode começar? Bom dia. Ia pedir para perfeitamente colocar a nossa apresentação. Primeiro, vou me apresentar. Eu sou o Ricardo, sou conselheiro do Instituto Brasil Orgânico. Atualmente também faço parte de uma outra instituição que atende produtor rural, que é o Instituto Biosistêmico. E vim apresentar um pouquinho para vocês um pedaço, um recorte feito recentemente no meu doutorado na Unicamp, em administração. Eu sou engenheiro agrônomo, terminei recentemente um doutorado na Unicamp, no qual o foco foi verificar o comportamento, padrão de consumo e perfil dos produtores, dos consumidores orgânicos. Essa tese ela foi dividida em 3 etapas, uma foi mais teórica, uma segunda eu não vou conseguir apresentar, mas eu quero agradecer de antemão a Organis, que forneceu dados do varejo, e esses dados foram compilados e foram estudados num capítulo específico desta tese, e o que eu vim apresentar agora é um outro agradecimento que eu tenho que fazer, que é a própria BioBrasil Fair, que a coleta de dados foi feita aqui, ano passado. Então, esses resultados que eu vou apresentar para vocês são resultados super recentes, são inéditos em termos de apresentação, tanto que a publicação no repositório da Unicamp foi liberado ontem. Então, eu vou mostrar o QR Code ao final, para vocês quiserem baixar esse material. E eu agora estou começando a fase da difusão deste conhecimento. Pode passar a próxima, por favor? Esse estudo ele teve como objetivo coletar informações de consumidores orgânicos em duas épocas. Uma aconteceu há 25 anos atrás, ou melhor, agora há 26 anos atrás, na Feira do Parque da Água Branca. Eu fiz essa coleta, eu fiz esse estudo em 1999. E a outra, como eu comentei com vocês, foi em 2024. Com isso, eu consegui fazer um recorte do tempo do ano de 99 para o ano de 2024. Como evoluiu o comportamento deste consumidor ao longo do tempo. De cara, a gente focou principalmente a questão da fidelização, as motivações de consumo e a percepção do preço, principalmente a disposição a pagar junto dos produtos orgânicos. Tá? Isso, ao longo desse tempo, a gente vem um cenário de crescimento da produção orgânica, numa mudança significativa da disponibilização de produtos orgânicos no mercado, e com isso, até então, antes do estudo, o que aconteceu no perfil em quem está consumindo esses produtos. Tá? Vamos para o próximo. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, na metodologia, a gente coletou os dados, como eu disse, de 99 e 2024, na BioBrasil Fair, foram 300 pessoas que foram entrevistadas. Nós fizemos um questionário aqui ao longo da feira, foi um time nosso, da Unicamp, e outro da própria BioBrasil que forneceu. A gente fez coleta e espalhou nesse mundo dos orgânicos aqui, nessa parte dos orgânicos, para quem de fato consome orgânico, e a gente viu essas mudanças específicas de 2 décadas e meia. Né? Um primeiro ponto que a gente teve, que a gente levantou, foi a origem. Isso foi muito levantado lá atrás e confirmou e reforçou que a origem do consumidor orgânico, aqui na cidade de São Paulo, obviamente, ela não é histórica do rural, ela é urbana. Ou seja, quem consome orgânico tem como sua origem a própria cidade. Não são pessoas que vieram do interior e que se aproximaram do orgânico por questões relacionadas ao tempo, à origem dela. Então, sua grande maioria, houve um acréscimo, inclusive, do número de pessoas com origem urbana, que foi 88% em 2024. Né? Além disso, tem um destaque aqui que aumentou a representação de mulheres. Antes eu tinha 62% de mulheres consumidoras e agora eu estou com 81%. Lembrando que são coletas aleatórias, ou seja,
é o número de pessoas interessadas no orgânico foi destacadamente do gênero feminino. E Estado Civil, por outro lado, já mudou um pouquinho. Eu tenho um número de diminuição de pessoas cujo Estado Civil é casado, diminuiu esse público, e um aumento do número de solteiros. Então, isso já começa a ter alguma sinalização até para a questão de comunicação que as empresas ou os produtores de alimentos orgânicos devem adotar. É uma forma diferente que deve ser abordado com essa caracterização, né? A faixa de idade, pena que aqui não tem o laser, se vocês observarem, na faixa de idade, nós temos o ano de 99 para o ano de 2024, houve um deslocamento muito forte para o público mais novo. Na faixa de 31% a 30%, antes era 6%. Agora está na faixa de 21%, de 31%. Ou seja, e isso se repete, se vocês observarem na faixa de 31 a 40, existe uma similaridade. Agora, conforme vai ficando mais velho a faixa de idade, vai diminuindo a representatividade dos consumidores de 24. Portanto, o consumidor orgânico ficou mais jovem. A forma e a linguagem no qual eu tenho que dispor o produto orgânico muda conforme a faixa etária no qual eu quero atingir. Isso implica em mudanças do posicionamento do produto ou da produção. Em termos de ocupação, a ocupação houve uma pequena sinalização que apareceu, algo que não existia até então, que era o número de empresários consumidores orgânicos. Mas ainda o que predomina são profissionais liberais. Tá? Houve uma diminuição um pouco do funcionalismo público, mas de resto não houve muitas mudanças significativas. Então, em termos de ocupação, profissional liberal, médico, advogado, engenheiro ainda é o que tem maior representatividade. É claro que eu estou apresentando para vocês dentro de 15 minutos, então não dá para eu aprofundar muito, mas na tese a gente fez algumas elucubrações, alguns estudos, algumas análises relacionados a todos esses indicadores. Aqui é para dar um overview de como está sendo. A escolaridade, ensino superior, é claro que não é o fato só de ser orgânico, existe uma mudança aí de 2 décadas para cá em termos de universalização do ensino, universalização não, acesso ao ensino superior. Então teve mais gente acessando o ensino superior, isso pode ter tido reflexo na escolaridade, mas existe um aumento significativo aí de consumidores com formação superior, né? Esse item é muito importante para quando a gente analisa a abordagem, fonte de conhecimento. Ou seja, como é que você soube do orgânico? A princípio, eu tinha como principal fonte de conhecimento os amigos, indicação, parentes, amigos, familiares. Hoje, estudos, pesquisas, divulgações técnicas e científicas sobre o tema. Então, assim, é um consumidor mais letrado quanto ao conhecimento técnico-científico. A fonte de conhecimento hoje, ela mudou significativamente para uma forma passiva de conhecimento. Eu vou atrás forma ativa de conhecimento. Eu vou atrás de saber o que é o orgânico, eu vou pesquisar o que é orgânico. Antes não, era passivo, eu fui indicado, meu amigo falou, não, vai lá, consome orgânico. E isso, houve essa mudança significativa. Então, ajuda a um posicionamento quanto ao produto. O produto tem que deixar claro seus benefícios para o consumidor ou para o ambiente, mas que seja sentido por ele, né? Hábito alimentar, algo que, para quem não conhece o estudo primário, já de cara, é um hábito alimentar diversificado com o consumo de carne vermelha, agora só prevaleceu. Não existe nenhuma evidência que o consumidor orgânico tem um viés para o veganismo ou vegetarianismo. Ele é consumidor de consumo diverso, que envolve, inclusive, carne vermelha. Tá? Houve, inclusive, um aumento desse público que está sendo representado na coleta que a gente fez.
Tá, aqui já terminando. Renda familiar. A renda, se vocês observarem, parece uma orelha aí, a verdinha, a laranja e a verde, parece estar deslocado, né? Elas são muito parecidas, mas justamente na faixa de 3 a 6 salários mínimos e 7 a 10 salários mínimos, houve uma dissociação. Isso significa que houve uma diminuição da renda familiar e repete isso com mais ênfase na renda individual. Ou seja, o consumidor orgânico hoje tem uma renda menor do que há 20 anos atrás. Mas 20 anos não é em reais, é em salário mínimo. Então, considerando que houve uma melhoria do salário mínimo, o indexador que foi utilizado aí é o salário mínimo. Então, o consumidor orgânico, apesar de ser um consumidor com alta renda comparado com o consumidor tradicional, ele diminuiu a renda dele. Ou seja, ele é um consumidor que tem menor renda. Muito provável, porque aumentou o público também de consumo. Então, isso daí é algo que a gente vem explicando isso na tese. Não dá tempo aqui, ele já me avisou que é 5 minutos, então eu não consigo aprofundar muito, não. Os produtos orgânicos são mais caros que os convencionais? Sim. Novos clientes. É o que eles acham. E dos potenciais enfatizou mais. Então vocês estão aqui antes hoje, era 82% achavam isso, 91% agora acham que os orgânicos. A percepção deles quanto ao valor, ao preço do alimento orgânico, é que ele é mais caro que o convencional. Então, até tá? dropar que, em termos de fidelização, eu tinha uma fidelização altíssima. Era na faixa de 86% de sempre consumo orgânico. Agora, houve uma mudança significativa para, eventualmente, empresa, na verdade, raramente. Eu tenho, de certa forma, um público maior consumindo orgânico, mas que consome com uma frequência não sempre, não é tão fiel assim. Né? Então, assim, se o mercado quer um consumidor fiel, ele tem que tornar ações que mude esse cenário. Senão, ele tem que atuar com um cenário no qual o consumidor não é tão fiel como era antigamente. Considerar que ele tem uma fidelidade alta é um risco para o negócio, agora desnecessário, sabendo da informação, né? Que eu posso oferecer falando de padrão de consumo dentro dos meus 2 minutos aqui finais, a principal motivação era a saúde, que foi uma surpresa na época. A saúde era a principal motivação, nem despontava a questão de sustentabilidade. Hoje já ela diminuiu, ela continua sendo a principal motivação, a saúde, mas ela não é única, principal, maior. Ela está com 42%, e aparece agora a questão de preocupação ambiental, que antes tinha 3% como indicador, agora são 10%. Ou seja, as ações do setor de orgânicos frente à conscientização ambiental da produção orgânica, me parece que vem sendo efetivo. Tá? Então, isso é importantíssimo. Depois tem os detalhes dos outros itens, que é importante comentar. E agora, para finalizar, o consumidor orgânico, esse é um desenho do consumidor orgânico de 89, profissional liberal, urbano, renda de 7 a 10 salários mínimos, 31 a 50 anos. Esse é o desenho, e ele pulou um gráfico disposto a pagar mais que 30%. Essa é a principal informação desse quadro. Quando perguntado a disposição a pagar, o consumidor lá atrás pagava-se, aceitava-se pagar mais que 30%. Agora, o consumidor de 2024 muda. Continua sendo uma mulher, continua sendo profissional liberal, urbano, mas a renda diminui, a idade diminui, conhece por estudos e pesquisas e está disposto a pagar de 10% a 30%. Mas que isso começa a se criar uma rejeição para a compra do produto. Aqui tem as conclusões, mas pela cara do mediador, eu vou deixar isso à disposição aqui, gente. Ó, o QR Code, eu prefiro deixar o QR Code. Vocês tiram a fotinho e baixem o nosso material, fica mais fácil. Tá? Senão eu apanho aqui. Eu fico aqui, eu vou ficar aqui à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou por aqui na feira também. Tá? Muito obrigado. Produtos vencedores
que o veículo, que é a Ricardo, nossa embalagem, nossa Ricardo, tecnologia, parabéns. proporciona Muito bem apresentado, dados muito importantes. pelos Nós vamos abrir nossos para consumidores. pergunta no fim das E por último, apresentações. não menos importante, é Rogério toda a Dias, plataforma de 20 sustentabilidade. minutos pra Eu vou comentar um pouco apresentação. com vocês, e aí depois a gente tiverem dúvida, fiquem à vontade de perguntar, mas a Tetra Pak é muito focada no tema de acho que já é boa sustentabilidade. tarde, né? A gente tem uma diretoria de nem olhei, mas acho que sustentabilidade já no, deve ser no boa tarde. Brasil há A todas mais e de todos, 30 é anos. bom ver muita A gente gente é uma aqui empresa sueca, a conhecida, gente é uma empresa que tem né? um pouco desse DNA de olhar para a sustentabilidade de Pode maneira 360, Não, não é muito esse não. séria, né? Assim, Rogério a Dias. gente sabe que tem um monte de coisa que se fala sobre sustentabilidade, a gente gosta de sustentabilidade dentro de casa. Dividir um pouquinho sobre isso com vocês rapidamente. Vou contar um pouco do portfólio de embalagem, né? Na parte que eu falei para vocês, eu falei, olha, Bom, a gente tem várias Vou funções de um adiantando monte de enquanto coisa, e entra muita gente aí pergunta, "Mas a imagem. vocês são O que eu vou trazer aqui um pouco é um vocês poderem trabalho tocar, que há pegar, muito tempo olhar, a gente para o procura ir tudo que a atrás embalagem disso, né? está disponível para Informações, ser produzida. dados. Nós Tem sempre fomos muito cobrados. embalagens que Boa no Brasil, parte mas aqui quem que sabe está eu presente pelas caras que eu estou vendo gostaria aqui, me conhecem desde a época que eu era do Ministério da Agricultura. Então, bastante era um A desafio gente muito brinca que os grande, porque mercados nós sempre fomos muito embalagens da Tetra cobrados Pak, né? de dados, Você vai números. Né? O pessoal da IFOA, então, no ficava Paraguai, doido, A nossa todo embalagem ano é Tetra querendo Classic, que nem informações de existe. como é que estava a produção Embalagem orgânica no queridinha. Brasil. Você vai E isso sempre foi Ásia, algo a nossa bastante embalagem de difícil para a gente 125 conseguir. ml, ela é uma baita queridinha Quando que nós também não está no criamos a Brasil. legislação de Mas no Brasil, orgânicos, a gente estabeleceu a existência, a obrigatoriedade de ter um Tem várias cadastro embalagens nacional. Cadastro Brasil, nacional dos mas produtores o orgânicos, importante é que né? você que fica tem muitas disponível opções no site do Ministério da escolher Agricultura. deles E esse todos, cadastro nacional é a nossa principal no mercado brasileiro, referência tá bom? de informações do que está Passando um pouquinho acontecendo. para essas ferramentas, eu não comentei sei, um mas pra pouco mim com tá você. saindo como se Falando um pouco mais de tivesse maneira eco de estruturada. outra fala. A gente tem, Eu não sei se alguém aí está com o microfone ligado também, porque está saindo uma fala dobrada. a primeira aqui. é dados e inteligência. Ah, mas- Né? Tenta transformar Então, o produtos vão bem. desafio para nós A segunda- sempre foi manter um cadastro nacional Operacional e de atualizado comportamento de grupos e de com consumidores. informações deixa de ser qualidade, pesquisa, informações Mas tem um approach fidedignas. completamente diferente. Então, Isso vou contar para sempre você. foi Por exemplo, um dos desafiador. nossos grandes parceiros nesse segundo pilar E é a até Play. Não agora sei se alguém a conhece a Play. A gente- Play é a maior empresa de então pesquisa. está tudo dobrado. Então, eles estão hoje com os grandes brinquedos, Tá bom. produtores de conteúdo. Então, a gente Eu acho que é da tradução que práticas. está saindo, né? comportamentos dessas gerações para além de categorias, né? Então, Tá bom, obrigado. mudanças geracionais claras, e eu não vou delongar aqui, falar de gerações, Então, a gente mas é muito teve esse que a gente desafio de entenda conseguir isso fazer. profundamente. Mas não Interessante. adianta nada Essa é uma nós segunda termos plataforma. dados. Terceira plataforma, para mim, talvez seja a mais óbvia, que é design de embalagem. Obrigado. Quais são as tendências globais? Acho que não mudou muita A coisa. gente está na era do quê? Mais baixo. É clean label? São os principais claims? Como Mas eu não comunico? adianta nada nós termos dados, Testa essa gráficos, comunicação, então a mapas, gente se a pode gente fazer não parceria sistematiza a informação entender e se a quais são gente as não mensagens faz uma análise e uma de mensagem na interpretação da embalagem que são informação. melhor A informação percebidas. simplesmente não leva a muita coisa. E quando a gente quer trabalhar principalmente no desafio de políticas públicas, né, de construção de políticas públicas, a gente tem que partir de informações adequadas para que a gente possa saber o que precisa ser feito. Se a gente não tem informação adequada, a gente não consegue fazer isso. Bom, o que nós fizemos, né? Desde a proposta da criação do Instituto, nós tínhamos a proposta de criar um observatório do Brasil orgânico. Esse observatório, a finalidade dele é exatamente ver o que está acontecendo, interpretar o que está acontecendo para que o Instituto possa ter uma atuação eficiente. Agora, depois de bastante tempo, finalmente, aí foi até preciso eu fazer uma negociação e passar a presidência do Instituto para o Santiago, para que sobrasse tempo para eu me dedicar ao observatório, porque acabava que ficava tanta coisa que a gente nunca conseguia dar prioridade para essa questão. E aí a gente fez um primeiro exercício
deixando muito claro, esse exercício é como se fosse um protótipo do que a gente espera fazer. O nosso objetivo é, todo ano, a gente divulgar um atlas do que está acontecendo com os orgânicos no Brasil. Então, esperamos lançar o nosso primeiro atlas, um compromisso para março do ano que vem. A gente tem não só telas para a gente discutir tanto setups de indústria, quanto construções conjuntas com os consumidores. A gente tem salas que a gente entrevista consumidores. A gente bom, desenvolvendo com esses consumidores. Eu já não sei mais, tá difícil. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Alguns gráficos, alguns mapas, fazendo uma primeira interpretação de algumas dessas informações, mas deixando muito claro, eu usei a planilha que está no site do Ministério da Agricultura, do Cadastro Nacional. Essa planilha foi uma planilha de 5 de maio deste ano, de 2025. Então, eu peguei essa planilha e, a partir dela, eu fui fazendo todo o trabalho a partir de aplicação de filtros, combinando vários filtros, a gente vai chegando a essa análise. E dá uma série de informações bastante interessantes e algumas até com surpresa para a gente. Porque a gente, quando só olha uma planilha, a gente não consegue entender muito o que está se passando. Mas uma coisa que é importante destacar aqui, ao entrar na planilha, tem muitos erros, muitos erros. Então, isso era um trabalho que, quando eu ainda estava no Ministério, a gente constantemente fazia e ficava alertando as pessoas. Olha, os dados, você lançou dados errados, você lançou dados faltando. E isso deu para ver uma quantidade enorme de dados errados. Então, eu procurei trabalhar muito mais com percentuais do que números absolutos. A gente não pode se prender nos números absolutos, porque, por exemplo, tem muito produtor repetido, em vários lugares, produtores que se repetem. Então, tem situações que a gente não dá para dizer que o número são exatamente esses números. Mas, de qualquer maneira, bom, isso aqui é o alerta que eu dou dessa história dos números. Esse aqui é um primeiro mapa que ele mostra como está a distribuição da produção orgânica pelo Brasil. Então, essas bolas, pela dimensão das bolas, dá para a gente ter uma ideia, pelas unidades da federação, onde está a concentração. Para quem está querendo, essa apresentação todinha, a partir de hoje, está no site do Instituto Brasil Orgânico e também está no nosso estande, que fica aqui, no 10C, se eu não me engano. Nós temos esses gráficos, esses mapas todos pregados lá na parede. Então, quem quiser depois olhar detalhe ou coisa, pode olhar lá. Mas esse aqui, ele nos mostra de cara, a ideia dessas bolas aí é que facilita a gente ver o que em números fica às vezes difícil, né? Quando a gente olha uma tabela aqui, só pela dimensão das bolas aí, a gente já tem uma ideia de onde está a concentração de unidades de produção orgânica no país. Aqui tem um ranking, né, de como está a distribuição das unidades de produção por estado. O Paraná continua na frente, né? A região sul, vocês vão ver nos próximos mapas. Ué, está passando. Bom, mas eu vou mostrar agora como está essa distribuição da produção por escopo. Se vocês quem não está muito familiarizado, quando um produtor ele vai ser certificado, a certificadora ou o SPG, no caso do AUPAC, ela tem que definir que escopo ele está trabalhando. É produção primária vegetal, produção primária animal, é processamento de origem animal, processamento de origem vegetal, é extrativismo. Então, a gente tem vários escopos de produção. O que acontece? Tem produtores que... o negócio está passando... Ele está passando sozinho aqui, eu não estou apertando. Olha lá, ele está andando sozinho, gente. Eu não sei o que está acontecendo aí. Tem que voltar.
quando a gente vê os escopos, uma questão que precisa ficar clara: tem produtores que estão em mais de um escopo. Então, quando você pega o número, se você somar o número de produtores de produção vegetal, o número de produtores de produção animal, isso aqui, vai dar mais do que o número total de produtores, porque tem produtores com vários escopos. Então, aqui, quando você olhar, tem que saber que o número é em referência às atividades que existem naquela unidade. Ele continua passando sozinho, gente. Aqui é um mapa da produção primária vegetal, que é a maior parte da produção orgânica no Brasil, é produção primária vegetal. É a que tem uma amplitude maior de produtores trabalhando. Então, aqui está dando um total de 16.888 dos 25 mil e poucos que trabalham com produção primária vegetal. Ali tem a distribuição, eu não vou entrar em detalhes, mas dá para ver pelas bolas que a produção primária vegetal está concentrada na região sul e sudeste, mas principalmente na região sul do país. Aí, olha só, pelo gráfico dá para ver isso claramente, né? Quase 50% da produção primária vegetal está na região sul. Eu vou passar rápido, porque depois, quem quiser, olha lá com detalhes. Quando a gente vai para a produção primária animal, muita gente se surpreende. Onde é que está a produção primária animal? No Nordeste. E aí, se a gente vai ver o porquê que está no Nordeste, é principalmente puxado pela apicultura. A apicultura, a grande quantidade de produtores que tem apicultura orgânica, principalmente no Piauí, o Ceará vem em segundo, tem a Bahia também, mas a gente vê que a concentração da produção animal orgânica está na região Nordeste. Isso, para muita gente, é surpresa, quando imagina que tem uma concentração dessas na região. E aí, olha como é que fica o gráfico, né? A produção animal. E por que eu acho extremamente estratégico a gente ter esses gráficos, esses mapas? Porque na hora que eu penso, eu quero fazer alguma coisa, alguma política pública para fortalecer a produção primária animal, eu tenho que ver que eu tenho que estar pensando em apicultura e tenho que estar pensando no Nordeste. Não adianta pensar, às vezes, que ações são as mesmas para o Brasil inteiro. Eu tenho ações que eu tenho que fazer dirigidas para um determinado público, para uma determinada situação. Quando a gente vai para processamento de produtos de origem vegetal, aí onde é que está concentrado? Principalmente, se olhar ali, né, o estado de São Paulo, o estado do Paraná. Então, está aqui no sul e um pouco no sudeste, é onde os produtos processados. E cada vez mais a gente vê nos mercados os produtos processados orgânicos. Se a gente andar aqui na feira, antigamente, nas primeiras feiras, há quase 20 anos atrás, a maior parte dos expositores era de produtos primários. Hoje em dia, na feira, você dificilmente vai encontrar algum estande com produção primária. Praticamente tudo é produção já transformada, já processada. E aí a gente vê que, apesar de ter uma distribuição de produção orgânica primária no Brasil todo, a concentração está na região sul e sudeste. Significa que muitos produtos estão descendo das outras regiões do Brasil e vindo para cá para serem processadas. E aí, olha só, 50% das unidades de processamento vegetal estão no sul e 29% no sudeste. Então, sul e sudeste, juntos, têm 80% praticamente do que é produto processado. E aí, de novo, se eu vou fazer fiscalização, se eu quero ver o que está acontecendo, se eu quero fazer ações, a gente vai ver que a concentração está nesses dois. Quando a gente vai para produtos de origem animal, aí a gente já tem São Paulo se destacando, mas continua tendo uma concentração aqui mais na região sudeste. Processamento de produtos de origem animal. Então, olha só, 52% está na região sudeste, quase que eu vou para trás aqui agora andando. E a região sul com 30%. Aqui inverteu o processamento animal e vegetal em percentual, né? Agora, quando eu vou para o extrativismo sustentável orgânico, aonde é que está lá? Nós vamos para lá para cima, para a região norte, um pouco do Nordeste, com o Maranhão, mas aí a gente vai ver depois, se a gente for analisar aqui o Pará com 2.145 unidades,
Aqui, onde é que está o forte disso aqui? É o açaí, que a gente vai ver aqui na feira, e foi falado aqui do açaí. A moça da Apex que esteve aqui, ela falou da questão do açaí indo para o mundo, não só na forma de suco, mas também como ingrediente para cosméticos e tudo mais. O açaí tem um peso muito forte, e também a castanha tem um... Nossa, eu vou ter que correr mais ainda, gente. Mas aí dá para ver, ó, a região norte com praticamente 70% do extrativismo. O nordeste, que fica com 29%, se deve principalmente ao Maranhão, por causa do babaçu. As catadoras de babaçu, que tem um outro grande contribuição dentro do processo de certificação orgânica de produtos do extrativismo. Quando a gente olha ali em cima, centro-oeste, sudeste e sul, fica praticamente nada. Então, de novo, se eu vou fazer políticas públicas para o extrativismo, onde é que tem que estar meu foco? Onde é que eu tenho que estar dirigindo as atividades que a gente vai fazer? E aqui é uma situação que eu falei do Cadastro Nacional. Olha só, nós temos aí um número, 1.225 unidades de produção que estão colocadas como escopo não identificado. Você entra na planilha de Excel, está tudo em branco na parte do escopo. Algumas que estavam em branco no escopo, mas tinha a lista dos produtos do lado, eu encaixei no escopo. As que estão aparecendo aqui são que não tinha nem o escopo, nem os produtos listados. Está zerado. Isso é uma questão de atenção, tanto de quem está lançando, como quem tem que gerenciar o cadastro. A gente tem que verificar isso. E aí, concentrado principalmente no Nordeste. Então, fica aquela história. Nós temos que olhar o pessoal lá do Nordeste, que está certificando o Nordeste, que está avaliando o Nordeste, o porquê que está havendo esse preenchimento com esses espaços em branco. Pelo perfil do produtor, que tipo de produtor é e de que sistema de certificação, dá para imaginar que a maioria deles é de produção primária vegetal. Assim, conhecendo a experiência que a gente tem da história, boa parte desse produtor que não está identificado, nós entendemos que deve ser produção primária vegetal. Agora eu vou fazer uma outra avaliação pelo tipo de mecanismo de controle, né? Tem muita gente aqui que são aplicadores dos mecanismos de controle, mas, para quem não sabe, nós temos mecanismos de controle. Nós temos certificação por auditoria, certificação participativa e temos as OCS. Aqui, quando a gente olha o percentual da certificação por auditoria por região, o que a gente vê aqui? Que existe no Nordeste a maior quantidade de unidades de produção com certificação por auditoria, com 33%. Sul e Norte se equivalem, mas olha só, no Sul tem 7 certificadoras atuando, no Norte tem 3 certificadoras atuando, enquanto no Nordeste são 8, e, por exemplo, o Sudeste, que tem 15%, tem 10 certificadoras atuando. Então, a certificação por auditoria, ela tem essa distribuição um pouco bem distribuída. E se a gente olha, eu peguei o exemplo aqui da certificação por auditoria, apesar de nós termos 10 certificadoras com unidades de produção lançadas no Cadastro Nacional, a gente vê que está destacado em negrito 3 certificadoras, né? No caso, o IBD, que é o que tem maior número, mais de 5.000, depois a Ecocert e em terceiro o Tecpar. Mas a gente vê que tem certificadora, por exemplo, com 4 unidades de produção, que é o caso da Savassi. O INT com 8 unidades. A gente fica assim, meio, qual é a viabilidade dessas certificadoras? Será que justifica ter essas certificadoras atuando? Porque acaba que demanda um esforço para fazer auditoria, para fazer todo um processo, para uma contribuição muito pequena para o processo. Mas também é muito importante, quando a gente olha esse quadro, eu destaquei ali, por exemplo, a Ecocert no Pará, 2.242 é o maior número ali dentro da questão, e então a gente já sabe aqui que a Ecocert é a principal responsável pela certificação de açaí, que o Pará, o forte do Pará que faz com que ele tenha um número alto é o açaí. Então, se eu quero ver o que está acontecendo e por quê, eu vou ter que extrapolar um pouquinho, Santiago, desculpa, mas é porque a gente
precisa olhar a EcoCert para entender o que está se passando lá. A mesma coisa, quando eu vou para o IBD, eu vejo que o Maranhão, por exemplo, o Piauí e o Ceará têm destaque. Então, se eu quero mexer com apicultura orgânica, eu tenho que olhar o IBD. O que está acontecendo? Porque ele é que é o principal responsável pela certificação no Piauí e no Ceará, que é onde está concentrada a produção apícola, a produção de mel. Então, os dados, uma vez trabalhados, eles nos ajudam a entender o que a gente precisa fazer, como é que a gente precisa olhar, os cuidados que a gente precisa ter. E quando a gente olha o Tecpar, que vem em terceiro, você vê que o Tecpar é uma certificadora pública que está cumprindo o seu papel de fortalecer o desenvolvimento do seu estado com a produção orgânica. Não é à toa que o Paraná está no top. É a primeira em produção orgânica e unidade de produção. E aí ela tem uma certificadora pública fazendo um trabalho de fomento aos produtores orgânicos do seu estado. Mostra a importância dessa política pública e que faz com que, consequentemente, o Paraná tenha esse resultado que a gente vai ver melhor nos próximos gráficos antes que o Santiago me engula. Mas eu vou passar aqui. A certificação participativa, olha a diferença. Na hora que a gente vai para a certificação participativa, o Sul tem 60% da produção da certificação participativa. Quando a gente olha isso aqui, tem um papel muito forte da rede Ecovida, né? Apesar do Sul ter 7 OPACs funcionando, quando a gente separa por organismo desse, eu estou falando do sigla, OPAC é os organismos que são responsáveis pela certificação participativa, mas a gente tem um Nordeste que tem 15 OPACs com 23%, Sudeste, Centro-Oeste e o Norte. Então, a gente vê aqui onde é que está o peso da certificação participativa e a atenção que a gente tem que dar para isso. E quando a gente vem para as OCS, que são as organizações de controle social, que são só agricultura familiar em venda direta, aí a gente já vê que as OCS têm um papel fundamental para o Nordeste. Nós temos 166 OCS atuando com 46, quase 50% dos produtores que hoje estão cadastrados nas OCS. Então, mais uma vez, estou sendo cobrado, vou correr, acelerar. Quem quiser depois passar no stand, a gente pode explicar melhor. Aí aqui, para terminar, eu vou mostrar o que aconteceu ao longo desses 13 anos, né, que a gente começou em 2013 e até agora 2025. Lembrando que 2025 é a planilha de maio, então até o final do ano deveremos ter alterações, esperamos que seja para cima. Com o retorno das políticas, com o retorno dos trabalhos, a gente consiga ampliar. O que é interessante? A primeira linha lá de cima, eu vou já explicar que eu não vou falar cores de linhas, porque eu sou daltônico, então se eu tentar falar, eu vou falar provavelmente errado. Mas a linha superior, a primeira lá em cima, é a linha geral, é o total. O que é importante para nós? Vocês estão vendo aquela linha pontilhada? É a linha de tendência. Então, apesar de todas as dificuldades e todos os desafios, desde que nós começamos a ter essa série histórica em 2013, quando começou, de fato, a ter o Cadastro Nacional funcionando, nós temos uma linha ascendente. Poderia ser mais? Poderia. Se nós não tivéssemos tido a interrupção que nós tivemos a partir de 2017, nós tivemos uma desaceleração das políticas públicas todas, inclusive de orçamento no Ministério, para fazer as ações, para fazer ações de fomento, e até agora nós não conseguimos reverter isso ainda como a gente gostaria. Mas, apesar desse desafio, a gente tem esse processo de crescimento. E quando a gente vai para as regiões, olha aqui, a região sul, olha o crescimento também, e tem uns picos ali, né, que se você for ver, está ali em 2019, 2021, uma época bastante crítica de falta de incentivos e apoio, mas é bem interessante a gente notar a linha, né, quando a gente pega, que eu falei do Paraná, o Paraná vem num processo o tempo todo crescente. O Paraná não teve umas oscilações, ele manteve por conta de políticas estaduais. Aí é importante a gente não ficar dependendo só de política federal, mas a gente ter a força também das políticas estaduais. Quando a gente olha a região sudeste,
aqui fica uma coisa muito clara. A primeira linha é o total, a segunda linha é São Paulo. Olha o desenho da primeira linha e da segunda linha, é quase igual. Significa que São Paulo é que faz toda a diferença com relação ao que está acontecendo nos orgânicos na região sudeste. Porque a gente teve as outras linhas quase que uma questão paralela, quase sem muita alteração e muito crescimento. Então, o que faz esse movimento é principalmente o estado de São Paulo. Minas Gerais tem um número mais significativo. Infelizmente, o Rio de Janeiro, que tem uma tradição no movimento orgânico histórica, não tem conseguido manter isso, e isso é uma das análises que a gente tem que fazer. O que está acontecendo? Esses mapas, esses gráficos nos ajudam a buscar o que está por trás disso. Desculpa, Santiago, lá vai. Região Centro-Oeste, olha que coisa maluca, região Centro-Oeste, né? Uma barrigona, depois desce e agora volta a subir. Esperamos que continue subindo. Aqui a região Nordeste 1, a gente dividiu a região Norte e Nordeste em Norte 1, Norte 2, Nordeste 1, Nordeste 2, como a gente tem na CNPorg, né? Na CNPorg não, na STPorg agora, né? que é a Comissão Nacional. A gente divide em 2 Nordestes e 2 Norte para ficar menos estados por região. Mas quando a gente olha o Nordeste 1, a gente vê a linha que está ali, mas apesar dessa oscilação, a gente tem uma linha de tendência, continua crescendo e positiva. Quando a gente vem para o Nordeste 2, mesma coisa, a gente vê que tem uma certa manutenção aqui embaixo, com algumas quedas, mas a linha de tendência é uma linha positiva. Quando a gente vai para a região Norte 1, aí olha só como é que é, a linha é bem mais acentuada, mas a gente tem umas descidas repentinas ali em alguns locais. Aqui, quando a gente vai para a região Norte 2, olha a situação dela, né? A gente tem embaixo, né, a linha amarela ali de Rondônia, que é quase que uma paralela. Tocantins é uma paralela, Tocantins hoje tem 0 unidades, ela já chegou a ter 10 unidades, mas hoje ela foi descendo e hoje está com 0. E ali a gente vê em cima, né, que a grande importância, a grande referência para a média da região é o Pará, pelo número enorme de unidades de produção. Só que qual é o grande risco disso? E por isso a gente tem umas baixas repentinas. É porque, como são certificações coletivas, isso é um risco muito grande, porque a certificação coletiva, se quem está pagando aquela certificação, que geralmente é a empresa que compra, ela, por qualquer motivo, desiste, de uma hora para outra some uma quantidade enorme de unidades de produção. Então, a gente tem picos de crescimento e tem picos de queda por conta dessa variação, né? Esse aqui, eu acho que eu nem vou entrar nisso direito, mas só para mostrar que esses mapas a gente fazia, eu ainda estava, esse foi o último mapa que eu fiz ainda antes de aposentar no Ministério, em 2016. A gente jogava onde estava a concentração da produção pelas micro-regiões. A gente vai voltar a fazer isso, esperamos que em breve a gente possa ter, e a gente tinha isso, muita gente aqui deve ter visto lá atrás, a gente fazia isso para cada região, mostrando nos estados, para ajudar os estados a entender como está a distribuição da produção, né? Isso aqui eu vou passar correndo mesmo, porque não tem jeito, e a importância disso. Por exemplo, esse mapa é um mapa de onde estão universidades e institutos federais que têm cursos de ciências agrárias e biológicas. Por que isso é estratégico? Porque se a gente quer ter cada vez mais assistência técnica, pessoas capacitadas, a gente precisa envolver. E aí, para isso, a gente criou a estratégia dos núcleos de agroecologia e produção orgânica, os editais de núcleos, que agora tivemos, finalmente, depois de muita luta, um novo edital. E aí, aqui eram os municípios onde a gente já tinha núcleos nessa época, onde estavam esses municípios e onde estavam as outras instituições, mas eu vou pular aqui, e aqui é uma amostra. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, aonde que tem universidade, onde tem Instituto Federal e onde tem núcleos. E quando a gente olha aqui, eu consigo fazer uma comparação aonde está a concentração de produção orgânica e onde a gente pode buscar apoio de universidade, institutos, para tentar fortalecer as necessidades desse movimento nesses locais. Então, isso é só para mostrar que a gente pode trabalhar com essas informações, ajudando a gente a fazer um bom planejamento, fazer uma boa avaliação. A gente acabou as apresentações, a gente
está trabalhando isso dentro da Política Nacional de Agroecologia, que a Patrícia falou. Obrigado. E a gente vai monitorar com outras políticas públicas, com a própria Penapo, com o Ecoforte, com a política de abastecimento. Então, em breve, a gente espera poder fazer esses mapas e, a partir do ano que vem, a gente trazer isso de uma forma organizada no Atlas, que a gente quer, todo ano, lançar um Atlas com essas informações e, mais do que gráficos e dados, com a interpretação do que significam esses mapas e dados. Obrigado, gente. Desculpa aí. Excelente. Parabéns. Bom trabalho. Evelyn da iPhone, por favor. Olá, bom dia. Alô, alô, bom dia. Está muito baixo, né? Alô, alô. Mas acho que ele liga ali na hora. Ele liga na hora. Alô, alô. Obrigada. Olá, bom dia a todos e todas. Bom, meu nome é Evelyn. A apresentação já está aí? Não sei quanto tempo eu falei já. Mas é que no começo eu gastei muito tempo de discussões. Eu estava não conseguindo concentrar. Tudo bem, gente? Bom dia para todo mundo novamente. Eu sou a Evelyn, estou aqui hoje em representação da IFOAM, que é uma organização fundada há mais de 50 anos atrás, é a Federação Internacional dos Movimentos de Agricultura Orgânica. E aqui eu trouxe só um resumo para vocês que ainda, por acaso, não conhecem a IFOAM. A visão está pautada nesses pilares aqui, de saúde, ecologia, justiça e cuidado, e tem a missão de fazer o empoderamento, mobilização e liderança no movimento orgânico no mundo todo. E o que eu trouxe aqui hoje, bem resumidamente, são os resultados da 26ª edição dessa pesquisa da agricultura orgânica no mundo, que a IFOAM realiza junto com o FIBL, que é o Instituto de Pesquisa de Agricultura Orgânica. São 26 anos consecutivos, tem dados mundiais de 2023, então os dados são coletados em 2023, processados em 2024 e apresentados na Biofá, que acontece em Nuremberg, na Alemanha, que foi agora em fevereiro desse ano. E teve contribuição de mais de 200 especialistas do mundo todo. Então, tem bastante conteúdo, tem a publicação em inglês, está no site da IFOAM, são quase 400 páginas, mas, mesmo assim, é claro que não tem tudo da agricultura orgânica ali. A própria pesquisa cita que ainda tem dados que estão inconsistentes. E aí ela traz resultados sobre mercado, padrões, apoio a políticas públicas. É uma pesquisa bem grande. Então, eu trouxe aqui alguns resultados bem resumidos, tá? Do que foi publicado. Em termos de terras cultivadas com produção orgânica no mundo, a gente está aí com quase 100 milhões de hectares. Teve um crescimento de 2,6%, sempre essa comparação é relacionada ao ano anterior. Então, esses dados são de 2023, então, relacionado a 2022, teve um crescimento de 2,5 milhões de hectares em terras cultivadas de produção orgânica. E teve esse resultado de um pouquinho mais de 2% das terras agrícolas do mundo são com cultivo orgânico. E aí aqui os países com maior crescimento, em termos de área, né? O Uruguai teve um crescimento grande na área cultivada com produção orgânica, e depois China, Espanha e Ucrânia, que teve um destaque aí, apesar da situação que está acontecendo lá. Países com maior área de terras cultivadas com produção orgânica. A Austrália tem esse destaque imenso aqui, e isso está relacionado à área de pastagem extensiva. Então, ela tem esse número imenso aqui de área. Logo depois vem a Índia, Argentina e Uruguai. Olha só, o Uruguai aqui do nosso ladinho tem um destaque maior até do que o Brasil, que nem está aparecendo aqui nos 10 primeiros. E agora com o número de produtores orgânicos no mundo, né? A gente falou em área e agora em número de produtores. Metade está na Índia. E aí teve um decréscimo, de 2020 para 2023, caiu um pouquinho, porque tanto a Índia quanto a Tailândia teve uma redução no número de produtores orgânicos.
Então, aqui a pesquisa cita que pode faltar algum dado relacionado aos pequenos produtores. Agora, os países com maior número de produtores orgânicos, está aqui ó, o destaque na Índia, Uganda, Etiópia, República Democrática do Congo. E os maiores exportadores para a União Europeia e para os Estados Unidos, que são os maiores consumidores do mundo, né? Então, o México está em primeiro lugar, depois vem Equador, Peru, o Brasil está lá embaixo, ó. Mas a gente também tem uma... Isso aqui é em toneladas, tá? Número de toneladas. E os maiores mercados consumidores, né? Os Estados Unidos liderando muito aqui. Em seguida viria, né, a União Europeia, mas aí dividido por país, Alemanha, China, França e Canadá. Mas em consumo per capita, os Estados Unidos está lá embaixo, ó. A Suíça está em primeiro lugar, isso aqui é em euros, tá? Por ano, 468 euros per capita no ano de 2022, que está com a Suíça. E aí, um recorte mais próximo aqui da gente, falando da América Latina, a Argentina, que tem maior área cultivada com agricultura orgânica aqui. Né? O Uruguai, gente, o Uruguai tem mais do que o Brasil, olha só, em hectares. E aqui é uma comparação da participação da produção orgânica, em termos de terras cultivadas, o que tem de produção orgânica em relação à área total agrícola do país. O Uruguai está com mais de 25% da terra agrícola voltada para a agricultura orgânica. Depois tem a Guiana Francesa, Dominica, República Dominicana. A gente nem aparece aqui, porque a gente está com menos de 0,5% das nossas áreas agrícolas com produção orgânica. Mas, em termos de exportação, a gente está ali entre os 6 primeiros, né? O México ainda liderando aqui na América Latina, Peru também bastante, junto com o Equador. Então, resumo aqui, tendências e destaques, né, dessa pesquisa. As importações da União Europeia diminuíram e dos Estados Unidos aumentaram. O que acontece? Eu vou falar um pouquinho agora, depois, sobre esses impactos do novo regulamento. Ok, está bem resumidinho aqui, já vou quase terminar. Em termos de receita, 136 bilhões de euros, né, só relacionados ao setor orgânico no ano de 2023. A pesquisa ainda não tinha mostrado conclusões sobre 2024, teve um grande desafio na obtenção de dados, principalmente sobre a agricultura familiar. Há um crescimento contínuo em termos de hectares e do setor em geral. E eu achei interessante que essa pesquisa citou aqui no Brasil, a gente como destaque, liderando a América Latina em termos de crescimento, etc., mas a nossa Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica foi citada nessa pesquisa. Bom, como eu falei, a Ucrânia cresceu apesar da guerra, e uma coisa que foi registrada também é o aumento do número dos sistemas participativos de garantia. E aqui, para finalizar, bem resumidamente, os impactos que estão sendo evidenciados, né, no mundo com relação à resolução, o novo regulamento da União Europeia com relação à produção orgânica. Então, as organizações que são compostas por produtores orgânicos e convencionais vão ter que separar os convencionais. Vai ter que ser só orgânico. Isso já vai ter um impacto imenso. 70% dos grupos de produção, que tem a certificação em grupo, etc., não tem um sistema de controle interno e vão precisar ter. Então, isso vai causar um impacto imenso, inclusive cultural, para esses grupos. Tem grupos com mais de 2.000 membros, não pode, o limite agora é de 2.000 membros. Produtores com mais de 5 hectares também não, o limite agora é de 5 hectares. Produtores com receita acima de 25 mil euros por ano, esse vai ser o teto. E os grupos que são administrados por empresas exportadoras com contrato de produção. Aqui está o grande gargalo, porque o controle fica na mão das empresas e não dos agricultores. Então, esse controle vai ter que ser mais acirrado agora. Esses são os principais produtos afetados, né, porque a maior parte da produção está em países tropicais, com um parêntese aqui para a Turquia e região que tem produtos muito específicos, né? Essa gama de produtos aqui que vem principalmente de lá e que, culturalmente, eles não têm sistema de controle interno. Foi o que foi levantado nessa pesquisa.
E aqui os principais riscos. Aumento de custo vai inviabilizar a produção em alguns países. Metade dos produtores vai ter aumento de até 200% de custo. Menor oferta de alimentos para a Europa, por conta desse regulamento. Diminuição de fornecedores para as empresas exportadoras e importadoras. Aumento de custo dos alimentos orgânicos, óbvio. E o direcionamento da venda para os Estados Unidos, que a gente já viu anteriormente, né? Está ultrapassando bastante a União Europeia. Então, isso aqui foi um breve resumo. Como eu disse, no site da IFOAM tem esse documento, tudo detalhado lá. Então, estou deixando aqui o meu contato e agradeço pela atenção de vocês e pelo convite. Obrigada. Muito bom, Evelyn. Muito bom. Ótimos dados. Por favor, Anete. Can you hear me? Yeah? Can you hear me? I don't think that you can. Yeah, you can. Now you can. Hi. I'm Annette Jory. I come from Germany, even if I have a French name. I'm working for the Biodynamic Federation, Demeter International, since 26 years now, long time. We are the oldest organic association in the world. We are working for more than 100 years now. And we are part of course, a member of IFOAM. And I thank you very much for this nice presentation that you gave before. Of course, we have also our own research department, and we are having our own certification post. And that's why I don't want to speak too much, because I think you have heard a lot of things, a lot of facts. So let me give you just a short presentation of us. Biodynamic Federation, Demeter International. So our history, first of all, you have to know Demeter. Demeter stands for biodynamics. Dynamics is the way of agriculture, of also processing, and Demeter is the trademark. So all those who have this Demeter label, they are certified. But there are lots of others who are doing biodynamics without being certified, because they don't really need it. They have such a strong mark, such a strong trademark, they don't really need a certification. And they are doing it by conviction. So our history, as I told you before, in the 20s, there was the farmers, they felt that there are some problems with the soils, and with the fertilization was reduced to mineral nutrient substitutes. Some other difficulties, so they went and they asked Rudolf Steiner, some of you know him, to come and to give a lecture about agriculture. Rudolf Steiner is the founder of the biodynamic agriculture. Not only, he's also the founder of the Waldorf schools, of the anthroposophy, of some of the homeopathic medicine. There are lots of other sectors. And he also gave this lecture about agriculture. His way of his perception, his approach. Yeah. Since then, on the whole globe, people are working in biodynamic conviction and in a biodynamic way. And in 1997, we founded Demeter International to form a non-profit organization, and to harmonize also the standards. In 2002, the International Biodynamic Association was founded. It holds ownership rights of the biodynamic and Demeter trademarks.
Oh, I don't have to read all this. You can read it by yourself. Yeah, then the vision. It's agriculture for the future. This is our slogan, with highlighting the word culture, emphasis that it is not only about cultivating farming land as well as processing and trading good food, but really about the development of humans and the earth. And it's a societal development, not only an agricultural development. And it's all based on this philosophy which Rudolf Steiner founded. 5 minutes, okay. So I skipped agriculture for the future, I already told you. Human development, social relationship. These are our values. Economic value creation. The Federation worldwide. Here you can have some figures if you want. We have 55 members in 41 countries across the world. We have 7,510 Demeter farmers with almost 270,000 hectares in 65 countries. And this is not including those who are working biodynamically. As I told you in the beginning, lots of vintners are working in this way, and they don't need the trademark because they are so known and so famous that they are proud to work biodynamically. Yeah. These are our member organizations worldwide. Brazil is also one of it. These are facts and figures. Here you can see in Germany, of course, we are the biggest member. We have the biggest surface of 112 hectares. And there is the second one, ICO. This is the International Certification Office of Demeter. They are doing certification in 46 countries, and altogether this is 32. After this comes USA and France and India. India is quite big, and the growth is very fast. Yeah. So here are the number of the farms, the growth that we have. You can see we have a constant growth. There is never a decrease up to now. And this is the growth in hectares. Since 1997, it's almost 4 times the growth of in the last 28 years. So who are we? I'm an Edgery, as I told you. We have a members assembly, supervisory board, and a committee. This is our how we are working. This is our structure. This is our supervisory board. The co-chairs, Maya Collard, Jean-Michel Florin, that you can see on these photos, but there are others like Helga Bernold from Austria, Volkert Engelsmann, and others. Edouard Rousseau. Voila. And this is Anne Flor. She's the executive director, and she has a lot of co-workers. I'm one of those. Clara Beer, she's our head of policy in Brussels, she's our lobbyist. Paz Bernachina, she comes from Chile. She's doing advisory research and training. Alison in the UK, she's coordinating the standards committee. Then Jean-Marie de France, head of administration. Petra Dexon, membership coordinator. Cornelia Hauenschild, she's the head of the ICO, the International Certification Office. And Suela Kassir, she's the one who wants to coordinate the value chain and the local market development in the world. We believe that we have to support local development more than international. What do? We do standards and quality development, accreditation of 21 certifying organizations.
cooperation with national and international inspection bodies like IBD, support of operations which are interested in conversion and Demeter certification, and we are doing certification worldwide, as I told you in the beginning. The RRT, that means advisory, research and trade, is also one of our sectors. If you want to contact an advisor, or you need a contact of an advisor, just go on the website by dynamic-advisors.org. Okay. Yeah. And at the last, this is the last sheet. We are doing also, we are present at the trade fairs. This is in Germany, at the Biofach in Germany, in Nuremberg. And you have a own design manual, how to design packages and other publicity. Okay. We have as I said, a lobbyist who we are doing in policy work, creating and building alliances, and we are in public relations. Voila. We serve our members in annual members assembly. This will be next week online, but it was last year. It was in Chile. No, last year it was in Poland. The year before it was in Chile. Yeah, we are facilitating the development of existing members. We are creating exchanges between countries, acceptance of new memberships, and we serve as a contact point. That's all. Thank you. Pelo tempo que foi reservado para nós, nós temos ainda um tempo para perguntas. Então, por favor, quem quiser, levante a mão, pergunte, se identifique. Era bom ter um microfone andando por aí, né? Temos o microfone, temos aqui. Bom dia a todos, boa tarde já. João Batista Folkman é meu nome. Eu observei as palestras apresentando muitos processos de controle e eu queria saber que iniciativas existem de formação de agricultores para a produção orgânica, biodinâmica ou agroecológica, se existe algum impulso nessa direção neste fórum. Essa é a pergunta. Volkman, olha só, como eu citei, a gente, infelizmente, a gente teve nos últimos anos, quando eu vejo que eu já tenho 8 anos que eu aposentei, o tempo passa muito rápido, né? A gente teve um esvaziamento das políticas públicas. A própria Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que foi criada em 2012, ela foi totalmente desmontada, acabaram com a Comissão Nacional e tudo aquilo que vinha sendo trabalhado para as ações de fomento simplesmente sumiram, desapareceram. O orçamento do Ministério da Agricultura, eu lembro sempre que quando eu estava lá, nós chegamos a ter um orçamento de 7,5 milhões. No ano 2023, o orçamento era 750 mil. Então, mostra o quanto foi desmontada toda a estrutura para fomentar e fortalecer. O que a gente está esperando agora é, com a retomada da política nacional, que a gente consiga voltar a ter ações de fomento, que passe a fazer esse trabalho. E aquilo que eu quis mostrar naqueles gráficos é um pouco por aí. A gente tem que ser também inteligente no uso dos recursos e no tipo de trabalho, no tipo de curso, no tipo de orientação, porque senão a gente fica meio pensando que tem que trabalhar tudo na mesma lógica e não é. A gente tem agora o novo edital dos NEAs, que é um dos investimentos na formação, porque os NEAs, as universidades e institutos, eles têm que trabalhar no território com as entidades que atuam no território.
E aí é uma forma da gente trazer para dentro da academia também a discussão técnica e a parte de formação. Vamos ver se a gente consegue retomar isso. Só uma complementação. A IFOAM tem um programa de educação e formação de agricultores em vários lugares do mundo, principalmente nos países onde ela tem parceiros que ajudem a financiar, né, para não ter custo para os agricultores. Mas tem na África, na Ásia, aqui na América Latina também, porque ela sabe dessa necessidade, principalmente agora com a regulamentação, né, que tem essa carência e essa grande necessidade desse apoio. Eu acho que um dos grandes problemas é que justamente os critérios de certificação são muito distintos nos diferentes países. Então, isso cria uma confusão enorme no consumidor, coitado. Primeiro, já começa a confusão da diferença entre a agroecologia, porque agora tem uma certificação agroecológica. E aí, eu que labuto pela orgânica há muito tempo, eu mesma comecei a ficar confusa agora, porque a gente precisa ter uma certa definição clara, né, do que é a certificação orgânica, antes de mais nada. E conseguir uma certa unificação, porque não é o mesmo nos Estados Unidos, não é o mesmo na França, né, não é o mesmo na Alemanha até. E então a confusão já começa aí nessa uniformização internacional. O que significa, o que caracteriza um alimento, um produto para ele ter a certificação de orgânico? Bom, certificado pelo IBD, certificado por sei lá quem. O quê? Que não são as mesmas coisas, né? Não é a mesma exigência. Então, isso, para mim, é o primeiro problema que tem que ser resolvido. Depois tem que ser resolvido, agora com o aparecimento da certificação do agroecológico, o que é isso exatamente? Porque agora até eu já não estou entendendo mais nada. Eu só trabalho com produtos orgânicos certificados. Bem, mas e agora? E o agroecológico? Entendeu? E tudo isso, porque outro grande problema é em relação ao público, eles tentarem entender, mas por que o produto orgânico é tão mais caro que os demais? E tem que ser e será sempre, porque você não consegue usar na produção orgânica, por exemplo, os adubos mais baratos mesmo, né, da produção não orgânica, e por aí vai. O trabalho é mais artesanal até do que o outro. Bom, olha, obrigado. Então, sabe, a gente está bem muito em cima do tempo. Se a senhora tiver uma pergunta... A pergunta é justamente essa. Como que a gente, antes que mais nada, todo mundo que labuta na área de orgânico tem que tentar conseguir uma uniformização do que é uma certificação orgânica. Que requisito tem que cumprir internacionalmente para dizer este produto tem um selinho de orgânico lá, tem que significar a mesma coisa. Então, se alguém quer responder aqui? A Evelyn. Eu só queria esclarecer que no Brasil nós não temos certificação agroecológica. Existe um projeto de lei tramitando no Congresso que propõe a criação de uma certificação agroecológica, mas esse projeto de lei não andou. Você tem protocolo de transição agroecológica no estado de São Paulo. É outra coisa, não é uma certificação agroecológica. Eu só estou dizendo porque essa é uma preocupação e uma discussão que dentro da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica não existe nenhuma pretensão de se aprovar uma certificação agroecológica. Corroborando isso que o Rogério falou. Em alguns estados, inclusive no Rio de Janeiro, se aventou essa possibilidade. Porém, a agroecologia, né, como ciência, conjunto de práticas e, sobretudo, o movimento social, dificilmente ela vai se enquadrar numa lei, porque a agroecologia é um substantivo muito amplo, né? A produção orgânica, ela já vai para um adjetivo. A gente tem um sistema orgânico, um produto orgânico, e aí você consegue encaixar o que são esses conceitos dentro de uma lei. E, de fato, cada país tem a sua lei, né? Tem países que, por exemplo, aceitam que tenha transgênico na produção orgânica e por aí vai. E aí, o que está acontecendo? Esses acordos comerciais que estão sendo estabelecidos entre os países estão interferindo muito nessas leis. Porque, por exemplo, essa nova regulação da União Europeia, se outros países que estão fornecendo para lá têm leis diferentes, eles vão ter que se adequar. Então, as legislações, no final das contas, podem ser que se adequem, mas sempre seguindo um padrão europeu.
que não é o mesmo padrão de um país tropical, que tem suas características sociais, ambientais, etc. Então, isso realmente é um grande desafio, que a gente tem a certificação orgânica, que é bem clara, inclusive, no nosso país, todos os conceitos dentro da lei, e a agroecologia é uma coisa muito mais ampla, que não está dentro de uma certificação. Desculpa, só para deixar claro, a questão de se igualar quando a União Europeia muda foi uma das questões que o Brasil nunca se preocupou em buscar equivalência com a União Europeia. Por quê? Nós não queríamos ficar à mercê, como outros países, de que cada vez que mude o humor ou mude a lógica de lá, a gente tivesse que ajustar aqui. Então, quando nós começamos a discutir a legislação, o que foi decidido no Brasil é que a nossa política seria para que, primeiro, o produto orgânico era para os brasileiros. É para colocar no Brasil para ser consumido por brasileiros. Quem quiser exportar, se ajusta à certificação de uma certificadora que está credenciada pelo país para onde vai. Mas a gente não tem que botar todo mundo na regra lá de fora, sendo que a gente tem um mercado aqui que é o que a gente quer fortalecer. Então, essa foi a estratégia que o Brasil adotou ao longo desse tempo todo. Pessoal, última pergunta do nosso colega do Paraná. De Santa Catarina. Nelson Jacomel Júnior, bom dia a todos, da Associação da Agricultura Biodinâmica do Sul. Um pouco vai nessa direção justa do que nós estamos discutindo, e eu vejo que tem uma dicotomia aí entre o que é, digamos, a certificação auditada, a certificação participativa e uma relação internacional. Se o sujeito quer ir fazer exportação, é uma outra coisa. Mas essa equivalência, eu entendo, Rogério, precisa ser uma coisa muito próxima do exercício da cidadania. Ou seja, não pode tirar o direito do cidadão de querer exportar, seja qualquer que for o sistema que lhe empregue para fazer a sua certificação, para um outro país. Eu acho incorreto tentar pensar que nós poderíamos mandar daqui para, não sei, a Europa, mamão produzido no Espírito Santo. É um troço sem sentido, ecologicamente falando. Mas ele tem o direito de fazer isso. E eu penso que tem um olhar que precisa, que está me chamando a atenção para isso, que é a ideia do futuro da certificação. Ou seja, para onde é que está caminhando essa tendência que nós temos. É maravilhoso vermos os números crescendo, fantástico, né? Tivemos belas informações, mas para onde é que nós estamos indo exatamente? Então, eu penso que voltar esse olhar para esse processo que está acontecendo nesse momento para nós é muito importante. Qual que é esse futuro do que nós estamos fazendo como produção orgânica e para onde é que nós estamos indo com essa produção orgânica certificada dentro desse conceito, trazendo isso que você está falando, inclusive. É um projeto de lei que realmente entra na cabeça da pessoa, o sujeito começa a pensar que tem uma nova certificação acontecendo. Isso só que eu queria comentar. Muito obrigado. Muito bom. Essa discussão é ótima, pessoal. A gente podia passar o dia inteiro discutindo, mas vamos encerrar essa parte do painel e para não entrar muito Se bem que nós estamos bem dentro do horário, a gente tem 15 minutos ainda, mas nós estamos dando esses 15 minutos. Não passou, não passou. Era 1h20, começou 15 para meio-dia. É só fazer as contas, é aritmético isso. Muito obrigado, pessoal. Sim, ela vai passar. Muito obrigado. Próximo agora.